Graça e paz, povo de Deus. Vamos a mais um vídeo da série Escatologia. E no vídeo de hoje, nós iremos continuar expondo os 7 selos do Apocalipse. Hoje, nós iremos expor especificamente o segundo selo do Apocalipse, que está lá em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 3, que diz: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Meus amados irmãos, como nós vimos no vídeo passado, a respeito do cavaleiro branco, do primeiro selo, que significa Cristo Jesus, que foi o autor de desatar os 7 selos, de tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono, que foi justamente quando Jesus Cristo liberou o seu evangelho. Ao longo dos séculos, na sua encarnação, Cristo Jesus traz a mensagem do reino. Ele libera o seu evangelho para os confins da terra, para os povos, tribos e línguas. E o que é que acontece? Quando Cristo libera o evangelho da paz, o evangelho da paz liberta pessoas. O evangelho da paz, ao longo da história, tem salvado o seu povo, tem salvado crentes em Jesus Cristo, tem perdoado, tem libertado das trevas do pecado. E, irmãos, consequentemente, também Deus permitiu com que esse cavaleiro vermelho, tirasse a paz da terra. Tirasse a paz da terra. E isso é um cavaleiro branco, isso é um selo, irmãos, que já está em ação desde a encarnação de Cristo, desde a morte de Jesus Cristo, desde a ressurreição de Cristo e da assunção de Cristo. Nós temos visto que, assim como o primeiro selo promoveu a paz através do Evangelho, Deus permite com que, sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho, que vão rejeitar e rejeitar o Evangelho, Deus permitiu com que eles tirassem a paz. Isso é consequência. Aqueles que rejeitam o Evangelho, um mundo em que não aceita Cristo, não aceita os padrões de Deus, os valores de Deus, é um mundo que não tem paz. É um mundo que beira a destruição, é um mundo que beira a morte, E esse cavalo vermelho, esse cavaleiro vermelho, tem uma grande espada na mão. Ou seja, sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho ao longo da história e continuam rejeitando o Evangelho, eles têm um ódio do Evangelho. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles rejeitam os padrões de Deus, os valores de Deus. E, consequentemente, nós vamos observar que ao longo da história, muitos cristãos, e a gente sabe que o autor para proclamar o Evangelho da paz e do primeiro selo são os pregadores, são os servos de Deus, que foram chamados e comissionados para pregar a grande comissão. E eles também, nesse segundo selo, sofrerão a perseguição, sofrerão o dano da falta da paz. Ou seja, essa grande espada será devido a mortes que aconteceram ao longo da história da igreja. Assim aconteceu com Cristo, assim aconteceu com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João, e assim aconteceu com muitos cristãos ao longo da história e continua acontecendo. Ou seja, esse cavaleiro vermelho, que significa as hostes malignas, diabo, os demônios, usando aqueles que rejeitaram o Evangelho, promoverão a perseguição dos cristãos com a grande espada e matarão muitos dos pregadores, matarão muitos dos cristãos, e nós temos observado isso ao longo da história. Então vejamos, meus amados irmãos, esse é um selo também que já está aberto, já está em ação desde a encarnação de Cristo, há mais de 2 anos atrás. Então, o mesmo Jesus que permitiu com que o cavaleiro branco saísse vitorioso e para vencer o Evangelho, promovendo salvação, é o mesmo Deus que permite também que ao povo de Deus, os pregadores, sofram retaliação, sofram rejeição, sofram perseguição. E nós sabemos que a rejeição ao Evangelho é responsável de tirar a paz da terra.
né, de promover a destruição, de promover a falta de perdão, de promover o ódio, de promover a falta de amor que o mundo está acontecendo. Então, esse é o significado. O dragão vermelho, ou o cavalo vermelho, junto com o seu cavaleiro, está aí para tirar a paz da terra. E nós sabemos que sobre aqueles que rejeitam o evangelho, é um mundo que não tem paz, é um mundo que beira a destruição, é um mundo que persegue os cristãos, é um mundo que persegue o povo de Deus, né, meus amados irmãos? Tá bom? Então, esse é o significado do segundo selo. Vamos a mais um vídeo. Peço a você que compartilhe esse vídeo, por favor, tá bom? Comente, dê o seu like, para que você possa ser edificado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus familiares, para que possamos crescer cada vez mais em Deus e em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.